Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que alegria estarmos juntos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Hoje é dia 20 de dezembro de 2022, faltam apenas 4 dias para o Natal, estamos na semana do Natal e é muito bom estarmos nesse clima espiritual. Amigos, sintam-se abraçados, sejam todos muito bem-vindos. Vamos cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, as equipes espirituais que acorrem ao nosso chamado, mas também cumprimentamos esses amigos tão queridos que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do YouTube, do Facebook, do Telegram, do Instagram. E essa grande família do SEAC de Olambra vai cada vez mais se fortalecendo, se unindo nessa vibração de amor, de esperança, de paz. Boa noite, Adília Milagre, seja muito bem-vinda, que bom. Aproveitamos para lembrar a vocês que estão aqui agora conosco e aqueles que vão estar depois através das nossas gravações, o nosso estudo do Evangelho. Ele tem um tríplice objetivo: compreendermos a mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita, prepararmos espiritualmente os trabalhadores da nossa casa e prepararmos também espiritualmente aqueles que serão assistidos na nossa reunião de vibração e irradiação. A reunião de vibração e irradiação é uma reunião que acontece toda terça-feira, não é ao vivo, é à distância. Ao vivo é o nosso estudo agora do Evangelho. Quando nós terminamos o nosso estudo do Evangelho, nós fazemos à distância, os trabalhadores se reúnem e nós acolhemos todos os pedidos que chegam à nossa casa espírita, pedidos de irmãos encarnados, pedidos de irmãos que já estão desencarnados, e nós fazemos essa reunião de vibração, de irradiação, e todos serão beneficiados com a permissão divina. Então, amigos, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de vibração, que é toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Ao final, nós passaremos o número do WhatsApp. E quem desejar um atendimento fraterno, alguma orientação, ou encaminhar algum nome, encaminhe para o WhatsApp, nós teremos o máximo prazer em atender. Boa noite, Sueli Reis, seja muito bem-vinda. Nossa amiga Sueli está sempre conosco, sempre compartilhando com os amigos, para que nós possamos cada vez mais crescer. Não crescer por vaidade, nem por interesses, mas à medida que a mensagem espírita, a mensagem cristã, ela chega aos corações, nós vamos consolando, esclarecendo, aliviando as dores, orientando. Isso é muito importante. Então, amigos, vamos juntos, continuar juntos. Falta apenas 1 minutinho para as 20 horas e nós vamos pegar aqui um livro, o Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Vamos abrir aqui uma mensagem. Abrimos na mensagem 170, amanhã. Então vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente. Amanhã é uma passagem que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Tiago, capítulo 4, versículo 14. E Emmanuel nos diz, fazendo a seguinte reflexão: diz o preguiçoso, amanhã farei. Exclama o fraco, amanhã terei forças. Assevera o delinquente, amanhã regenero-me.
É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar 100 passos, não caminhará 20.000. O lavrador, que perde a hora de semear, não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propusermos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. Vejam, eu vou repetir a fala de Emmanuel. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã, à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer, sem delonga, quanto deve ser feito, em benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico, somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Nós vamos repetir o último parágrafo da mensagem 170 do livro Vinha de Luz. A mensagem 170, cujo título é Amanhã. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Tiago, capítulo 4, versículo 14. E no último parágrafo, o benfeitor Emmanuel: cuida, pois, de fazer, sem delonga, quanto deve ser feito, em benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito mais agradável e benéfico, somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Amigos, vamos orar. Senhor, damos início a mais esse estudo do Evangelho, com o nosso coração pleno de alegria, por estarmos reunidos em Teu nome e buscando a compreensão da Tua mensagem. Te pedimos, Senhor, esteja presente em nosso lar e em nossas vidas. Conduza-nos, ó Pai, sempre pelo caminho do bem. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que bom. Boa noite, Luiz Alberto Ferreira. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Lúcia Maria da Silva. Boa noite a todos esses amigos tão especiais que fazem parte desse encontro espiritual nessa noite. Nós vamos dar continuidade, hoje 20 de dezembro de 2022, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo.
Nós já nos encontramos nesse capítulo há algumas semanas. O capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo tem o título Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. É fácil falar, mas o capítulo é longo, porque precisamos refletir bastante para conseguirmos pôr em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos ver o capítulo 11, o item 12. Mas antes queremos cumprimentar também a nossa querida Eudócia Reis, diretamente de Boston, dos Estados Unidos, e a nossa amiga Erli Gonçalves, diretamente de Buenos Aires, Argentina. Então sejam todas e todos muito bem-vindos. Então no capítulo 11, item 12, nós estamos vendo as instruções dos Espíritos. E hoje a mensagem que vem, a instrução que vem, é através de Pascoal. Pascoal, ele nos trouxe essa mensagem na cidade de Sens, em 1862. Pascoal, o espírito, quando ele estava encarnado, a última reencarnação que nós temos conhecimento de Pascoal foi em 1623, ele nasce, 19 de junho, em Paris, ou melhor, ele nasce em Clermont-Ferrand, o nome dele era Blaise Pascal, e ele desencarna em 19 de agosto de 1662. Nós sabemos que a codificação espírita, ela foi orientada, auxiliada por vários benfeitores, estando à frente de todos o Espírito Verdade. E Blaise Pascal também faz parte da codificação, trazendo mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando ele estava encarnado, ele foi, em 1662, ele foi matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e um teólogo francês. Era um homem muito culto, era um prodígio. Pascoal, ele foi educado pelo seu próprio pai. E os primeiros trabalhos de Pascoal dizem respeito às ciências naturais e ciências aplicadas. Mas, muito rapidamente, essa pincelada, porque a história de Pascoal é uma história que vale a pena ser pesquisada. Afinal, se ele foi selecionado pelo Espírito Verdade para fazer parte da codificação espírita, é porque já era um espírito que trazia uma bagagem que merecia ser ouvido. Mas nessa mensagem de Pascoal, dada na cidade de Sens, em 1862, o benfeitor vem nos dizendo: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Nós vimos a semana passada, quando nós estávamos vendo a mensagem número 11, falando sobre o egoísmo. O egoísmo. Então, agora, e a mensagem foi dada por Emmanuel. Emmanuel também, benfeitor de Chico Xavier, também participou da codificação espírita. Hoje, no capítulo 11, o item 12, Pascoal falando dessa necessidade de amar, de forma mútua. Nós amarmos a todos, indistintamente. Mas ainda é muito difícil, no nível moral e espiritual que nos encontramos, conseguirmos esse amor. Amamos o nosso familiar,
amamos o nosso animalzinho de estimação, amamos às vezes um amigo que é mais chegado, mas esse amor verdadeiro que deveria existir dentro de toda essa humanidade terrena, porque estamos falando em termos de planeta Terra, porque outros orbes jamais evoluídos, esse exercício do amor já se manifesta. Mas ele diz, se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Porque, lógico, que para que eu possa realizar uma caridade plena, eu preciso estar livre de qualquer amarra, de qualquer julgamento, de qualquer sentimento de diferença com relação ao outro. Aquele ali eu não vou auxiliar, não vou praticar a caridade, porque ele tem uma religião diferente da minha. Ele nasceu num país diferente do meu. Ele tem uma opção sexual diferente da minha. Ele torce por um time de futebol diferente do que eu torço. Agora, quando nós temos esse amor ágape, esse amor verdadeiro, nós vamos amar, o outro vai nos amar sem nenhum tipo de diferença. Mas Pascoal diz, para isso é necessário que nós tiremos essa couraça que cobre os nossos corações. Nós somos como aquele rinoceronte. Imagine como que é a couraça de um rinoceronte. Enquanto o nosso coração estiver envolvido por esta couraça, como que eu vou conseguir amar? E o outro também que está com seu coração envolvido por essa couraça, como que ele vai conseguir me amar? E é isso que ele diz. Somente quando nós conseguirmos largar essa couraça que cobre os nossos corações, nós vamos ser sensíveis aos sofrimentos alheios. E prossegue ele. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera, como criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Vejam, amigos, Pascoal, esse homem, esse espírito diferenciado, tão culto, em geral, esses espíritos mais evoluídos, eles têm uma cultura muito ampla, eles têm um desenvolvimento em várias áreas do saber, porque Kardec, inclusive, pergunta aos benfeitores amigos, em O Livro dos Espíritos, para que nós possamos atingir a perfeição, o que seria necessário. E eles dizem que nós precisamos adquirir todo o saber. Então, para sermos espíritos evoluídos, nós precisamos dominar todas as ciências, todas as filosofias, todo o conhecimento. E vejam, Pascoal, só para que a gente fixe, era matemático, fez grandes descobertas na área da matemática. Era um escritor, era um físico, um inventor, um filósofo, um teólogo. Então, era um homem, um espírito encarnado que veio para fazer a diferença. É tanto que ele é escolhido, como dissemos, para fazer parte da codificação. Mas ele coloca a rigidez, mata os bons sentimentos. O que é que nós ainda percebemos no nosso planeta em pleno século XXI? Quantas diferenciações, quantos julgamentos, quantas apontar dedos, quantos preconceitos, preconceitos de várias
situações, preconceito em relação aonde a pessoa nasceu, preconceito em relação à cor daquela pessoa, em relação ao sotaque, a forma como ela fala, em relação à forma, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra. As crianças envolvidas ainda nesse preconceito praticam bullying. Por quê? Sabemos que cada espírito traz a sua bagagem, mas o meio influencia muito. E o meio familiar é o primeiro contato que o espírito reencarnado tem. E ele absorve o que vem do pai, o que vem da mãe, o que vem daquele meio ali. Às vezes a gente pensa que a criança está lá no outro cômodo, não está participando, não está percebendo, mas ela é uma antena que capta tudo. E aí ela cresce com esses preconceitos. Preconceitos porque o outro tem uma opção sexual diferente da minha. Mortes diárias acontecem no nosso planeta. Governantes com leis que condenam à morte uma pessoa que tenha uma opção sexual diferente do que eles acham que é, entre aspas, o dito normal, em pleno século XXI. Quando Pascoal fala dessa rigidez, mata os bons sentimentos, se nós ainda estamos presos a esses julgamentos, a esses preconceitos, a esse sentimento de arrogância, de poder, de egoísmo, de orgulho, como nós podemos, como Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos? Muitos de nós ainda não conseguimos nem nos amar. Então é um trabalho que requer dedicação, não é da noite para o dia. Precisamos, em primeiro lugar, nos aceitarmos, nos perdoarmos, retirarmos de nós esse sentimento de culpa. Joana de Ângeles diz que muitos dos processos de transtornos que a pessoa apresenta, síndrome do pânico, a síndrome do pânico, muitas das vezes é a culpa que o espírito traz, que está ali no inconsciente. Ele cometeu algum ato, ninguém soube, ele desencarnou, mas carregou com ele aquela culpa. Não conseguiu se desvencilhar da culpa. Reencarna, aquele sentimento ainda continua dentro dele. Ele não sabe o que é, mas aquela angústia o atormenta, o aflige. E aí, muitas das vezes, aquela síndrome do pânico se manifesta em função desse sentimento. Por quê? Ele não aprendeu a se perdoar. Não aprendeu a se libertar, a romper essas algemas para caminhar. Continua preso ao passado. Esse sentimento de culpa. Pascoal fala do Cristo, de Jesus. Jesus, ele jamais se omitia. Ele jamais repeliu, fosse quem fosse. É tanto que ali naquele momento supremo, ali no madeiro, ali naquela cruz, ele ainda está envolvendo 2 irmãos que haviam sido condenados, 2 criminosos. E ali, ele os envolve com seu amor, com a sua palavra de esperança. Ele socorreu, imaginem, hoje, existem países no mundo onde uma mulher pega em adultério, ela ainda é condenada ao apedrejamento. Jesus, há 2000 anos, socorre aquela mulher adúltera, passa para ela palavra de bom ânimo, palavras
para que ela pudesse sair dali com outros propósitos. Ele não foi conivente. Ele não disse, tudo bem. Mas ele pergunta, mulher, aonde estão aqueles que te condenaram? E ela diz, Senhor, todos foram embora. E ele diz para ela, ele diz para aquela mulher, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Não se desvies do caminho. Pecar quer dizer sair da rota, desviar-se do caminho. Não se desvie mais do caminho. Continue firme. Ele nunca teve receio de estar junto àqueles considerados de má vida, os fariseus, os publicanos que eram apontados. Jesus não tinha preconceitos. Jesus estava ali. Nunca temeu pela sua reputação. Porque ele tinha a sua consciência tranquila. Ele sabia que a missão dele, ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para quem está bem, eu vim para aqueles que estão precisando. E ele estava ali como um médico. Imagine um médico, se ele tiver medo de atender um paciente, atender alguém que está enfermo. Ele está ali como médico para ajudar, para auxiliar, para curar. Mas Pascoal, o benfeitor, nesse capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, Pascoal nos diz, continuando a sua reflexão, a sua orientação, porque as orientações dos Espíritos, quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações. Vejam, amigos, a pergunta. Ele questiona. Compete a cada um de nós tomarmos essa decisão. Quando nós vamos tomar Jesus como nosso modelo? Quando? É muito fácil, às vezes, conhecermos toda a mensagem, todo o Evangelho, repetirmos versículo por versículo. Mas quando seguiremos realmente? Quando tomaremos por modelo todas as ações de Jesus? Allan Kardec também pergunta em O Livro dos Espíritos, e os amigos espirituais respondem a Kardec que o modelo mais perfeito na Terra que nós temos é Jesus. O modelo mais perfeito, modelo e guia. De acordo com as traduções, tem uns que dizem que vede Jesus. Quando Kardec pergunta, eles respondem a Kardec, vede Jesus. Outros são ainda mais concisos, respondem simplesmente, Jesus. Jesus é o nosso modelo mais perfeito que nós poderíamos seguir na Terra. E é isso que Pascoal quer saber. Quando nós tomaremos por modelo todas as ações de Jesus? Quando? Não é fácil, porque Jesus nos ensina a perdoar indefinidamente. Amar Jesus, logo no início, ele nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois, já no finalzinho do seu ministério, que ele já sabia que tinha pouco tempo
corpo presente entre nós, fisicamente, ele nos faz um desafio. Ele diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ficou mais difícil ainda. Já era difícil amar o outro da mesma forma como eu me amo. Agora imaginem amar ao outro da mesma forma que Jesus nos ama. Complicou. Agora complicou. Não sei o que vocês acham disso, mas é um grande desafio. Mas Pascoal continua. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria. Ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo. Que em geral a gente quer que o outro dê o exemplo. Ele diz: comece você a dar o exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. E ele vai encerrando os seus ensinamentos, nos dizendo: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Enquanto nós formos egoístas, nós não conseguiremos ser caridosos. Digo mais, não haverá segurança com o egoísmo e o orgulho, que andam de mão dadas. A vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Pascoal, Sens, 1862. Amigos, nós encerramos aqui a fala do benfeitor. Falta apenas um minutinho para iniciarmos a nossa reunião de vibração e irradiação. Vamos encerrar aqui a nossa live. Para aqueles que estão conosco como trabalhadores ou como assistidos, mantenham-se em sintonia. E nós vamos ter agora o nosso encontro no próximo domingo, dia 25 de dezembro, dia de Natal, às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. Nós vamos fazer a nossa vibração de Natal. Estão todos convidados para esse momento espiritual, desejando a todos vocês um Natal de muita paz, um 24 para 25, de muita harmonia, de muitas bênçãos, de muita luz, de muita união, de muita fraternidade. Que Jesus permaneça com todos nós. Anotem aí o número do nosso WhatsApp, o DDD é o 19 e o celular é o 99-341-6316. A paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Paz a todos.